Bom dia, irmãos e irmãs. Uma alegria muito grande estar aqui. Ontem à noite foi uma bênção para a minha vida. E é sempre uma coisa maravilhosa poder encontrar o povo de Deus. Porque essa é a maravilha. Jesus antecipou, desde a criação, quais eram os desígnios dele. E os desígnios dele é que tenha uma igreja adoradora de todos os povos, raças, tribos e línguas da terra. Então, quando a gente viaja por aí afora e vê a igreja, é uma antecipação do quadro final. Você já imaginou aquele glorioso dia, quando todos estaremos com o Senhor e falando a língua celestial, que eu digo para o pessoal que eu vou aí fora, que todo mundo pode chegar ao céu falando a sua própria língua. Mas para ficar lá é bom aprender português, que vai ser a língua de lá, né? E ali louvando ao Cordeiro, vai ser uma maravilha das maravilhas. Então, encontrar vocês é uma prova de que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e que as misericórdias do Senhor não têm fim. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero chamar a sua atenção para um texto, nesta manhã tão abençoada da Santa Ceia. Encontra-se em Êxodo capítulo 8, versículos 16 a 19. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim. Arão estendeu a mão com o seu bordão e feriu o pó da terra, e houve muito piolho nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram os magos o mesmo, com suas ciências ocultas, para produzirem piolhos, porém não o puderam. E havia piolho no homem e havia piolho no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Amém. Meus queridos irmãos, nós somos uma igreja em células, nós estamos aqui, onde há uma expectativa muito grande da gente se envolver como sacerdotes de Deus na vida do mundo, de sermos uma bênção para os outros, de produzirmos. Mas a realidade é que todos nós, quando conhecemos a Cristo e passamos a frequentar esta igreja batista aqui, ao conhecermos a Cristo, e no primeiro dia que aqui viemos, nós recebemos em nós um vírus, que pode ser positivo ou pode ser negativo, depende de como a gente reage a este vírus, que é chamado vírus da forma. Vírus da forma. Todos nós que pertencemos a um grupo, criamos uma forma que identifica a gente com aquele grupo. Por exemplo, imagine aqui que você estivesse hoje na Assembleia de Deus. Como é que o povo da Assembleia de Deus se cumprimenta uns aos outros? Como é que ele encontra um membro na rua e fala o que para um para o outro? A paz? Vamos lá, faz como? A paz? Aí você, digamos que você fosse da congregação cristã do Brasil. Como é que a congregação do Brasil se cumprimenta um ao outro? Ah, paz de Deus. Aí você é um batista. Como é que os batistas se cumprimentam? Todo mundo sabe, tá vendo? Hein? Se você for um presbiteriano, é oi. Oi. Oh, é uma maravilha. Porque cada um tem um jeito diferente. Isso se chama forma. Forma. É aquilo que a gente estabelece para trazer uma certa identidade a gente, em muitas áreas da vida. Crente novo na igreja é uma bênção, porque o crente novo não conhece as nossas formas, nossos sistemas, nossa maneira de ser, e ele chacoalha a gente muitas vezes. Você lembra quando você foi chamado para vir à igreja pela primeira vez? E você decidiu vir? Não é verdade que a gente fica meio nervoso? Sim ou não? É um grupo novo, você não sabe se usa calça comprida,
se você é mulher ou vestido, ou homem, você vai usar gravata, sem gravata, paletó, no paletó. Como é que é esse povo lá? Se pode pôr joia, pode usar brinco, pode pôr maquiagem, cabelo comprido, cabelo curto, se prega com aquela marrafa que tem em cima assim, que fica aquele negócio, aquele volume que parece que vai para o céu, ou se solta, e você fica, como vai ser? Senta onde eu vou sentar, meu Deus do céu? É a esquerda, é a direita, é homem de um lado, mulher do outro, é tudo junto, é jovem para um canto, é as irmãs do Teretetê lá na frente, é aquele negócio todo. Onde é que nós vamos sentar? O que é que vai acontecer? Tem alguns de nós que até tem diarreia quando pensam em vir a primeira vez na igreja. Tão nervoso. Aconteceu isso com você ou não? E aí você vem. E você não sabe se fica em pé, se senta. Por que esse povo fica em pé? Um senta, levanta, é uma coisa... E fica, e que negócio, levanta a mão, baixa a mão, põe a mão no bolso. Cada um de nós tem um costume, não é assim? Minha mãe veio à igreja, onde eu ia pregar uma ocasião em Natal. Mamãe faleceu em julho, 94 anos. Mas muitos anos atrás, uns 30 anos atrás, ela veio à igreja pela primeira vez. O novo filho ia pregar na igreja presbiteriana de Natal. E a igreja presbiteriana de Natal, até hoje é uma igreja muito estável, muito boa, mas é muito tradicional. Ao ponto que o coral da igreja canta atrás para o povo não ver a cara do povo, só ver os louvores angelicais. Falei, meu Deus! E mamãe é uma mulher sertaneja, simples, ela iletrada, ela muito informal, ela entra na igreja e eu estou lá no púlpito já, sentado lá com o pessoal, boletinzão bem grande, o coral começa a cantar. Não é a dúvida, mamãe fica em pé, vira as costas para a púlpito e fica olhando o coral lá na frente de todo mundo. Eu nunca passei tanta vergonha na vida. Aquele boletim ficava assim na minha cara aqui, ó. Mas a minha mãe, ela representava naquela ocasião em particular o que a igreja estava precisando, porque a forma às vezes mata a essência da nossa fé. A forma, o processo, a máquina que a gente estabelece, que dá identidade a gente, o nosso esqueleto, que a gente precisa tanto para dar identidade a gente, pode matar a essência da nossa fé. Depois de um certo período de tempo, 3, 4 vezes na igreja batista aqui, você já virou PhD nos modos da igreja. Você já aprende que você pode abraçar as pessoas, você já aprende que você pode dar um beijinho no rosto, não aprende? Já aprende que a hora que você fica em pé, a hora que você senta, que tipo de roupa você vem, como é que você deve agir, as palavras-chave que tornam você aceitável à vida daquela comunidade. Você pertence à comunidade, você criou a identidade, você já aprende as músicas que cantam ali, como se cumprimenta, a forma é uma benção, porque ninguém gosta de estar fora da água, o peixe quer estar dentro da água. E ela dá uma identidade a cada um de nós. Mas o perigo é que esse vírus da forma, que é uma necessidade, é um vírus positivo para a gente, se transforma em uma coisa ruim, que acaba matando a nossa essência da fé. E aí a gente passa a viver mais pela forma do que pelo que nos traz a esta forma. É uma realidade que acontece em todas as áreas da vida, até no casamento. Você lembra quando você pensou em casar, você olhava assim, aquela moça linda, e você olhava, via lá o seu príncipe encantado, a vida vai ser uma maravilha, e para alguns de nós é uma verdadeira meleca hoje. Você vai levando. Perdeu a beleza, não há mais romanticismo, não há mais palavras de carinho, a coisa vai no tranco. Uma mulher chegou para mim e falou assim: pastor, não aguento mais meu casamento. Falei, mas por quê, minha irmã? Falou, meu marido me trata como um posto de gasolina. Aí eu falei, ainda brinquei, me arrependo de ter brincado, mas eu olhei para ela e falei, mas pelo menos é gasolina aditivada? Aí ela falou, não, ele me trata como um posto de gasolina, pastor. Eu falei, mas por quê? Ele falou, ele só vem em casa para se abastecer. Ele vem em casa para comer, dormir, lavar roupa. Ele vem e me trata como um posto de gasolina e sexo. Acabou o carinho.
Quer dizer, tem a forma, você olha, vê lá, marido e mulher, você vê os filhos, você vê uma casa, mas a essência foi perdida. Você está seguindo comigo aqui ou não? Há um perigo na sua vida cristã de ser assim também. Você lembra como você se converteu? Você evangelizava até o poste, olhava para o poste e falava: poste, haja luz. É assim, aquele entusiasmo. A gente lia a Bíblia muito mais na fase do primeiro amor. Eu li a Bíblia inteira em 3 meses quando me converti, e as pessoas até chamavam a gente de fanático, de radical, e aí é que a gente gostava que os outros chamassem. Hoje, se chamar a gente de radical e fanático, é capaz de partir para cima. Mas você está numa outra fase, o vírus ele está apenas ali, ele está lhe dando uma forma, mas você não perdeu a essência. Com o passar dos anos, o entusiasmo na fé cede espaço à manutenção do que já existe. A Bíblia passa a ser um livro meio seco para muitos de nós, já não tem um tempo de relacionamento face a face com Cristo. No máximo, a gente conversa sobre as coisas de Cristo, a gente está na máquina, mas a máquina vai levando, mas está faltando óleo. Está faltando óleo, e a forma começa a matar a essência. E a igreja vai empobrecendo espiritualmente. A gente viaja por aí afora e vê muita coisa maravilhosa acontecendo, mas vê coisa triste também. Por exemplo, eu vi perto de onde eu moro, lá em Nova York, tem uma igreja linda. Mas olha, pensa num templo bonito. E eu fui lá, tão curioso, resolvi ir lá um domingo. Eu estava domingo de manhã, eu já vou dar uma chegadinha lá e vou conhecer aquela igreja, pensando que ela é grande, cabe quase 800 pessoas, e linda, mas pensa numa coisa bonita, na cidade de New Rochelle. E eu disse, vou lá. Aí eu entrei, estacionei, achei estranho, porque tinha pouquíssimos carros na hora do culto. Quando eu entro, porque tem a porta, tudo fechado, por causa do frio, eles têm fechado, você não vê o que está acontecendo lá dentro. Eu entrei, me cumprimentou o diácono, que tinha mais ou menos uns 83 anos, por aí. E eu olhei dentro da igreja e tinha banco para todo lado, mas tinha contados 23 pessoas. E o diácono era dos mais novos. Falei, meu Deus, que coisa impressionante. Mas aí o que chamou mais minha atenção foi que ao lado direito, as janelas do lado direito tinham cortina. As do lado esquerdo não tinha cortina. Aí a curiosidade foi demais para o meu caminhãozinho. E aí eu perguntei àquele diácono, que veio para mim lá, para me cumprimentar, né? Eu perguntei para ele, escuta, meu amigo, me diga uma coisa, a primeira vez que eu estou aqui, seja bem-vindo, né? Só uma pergunta, por que é que tem cortina do lado direito e não tem cortina do lado esquerdo? Ele falou, é porque teve uma briga aqui entre os que queriam cortina e os que não queriam cortina. Então a solução foi, quem quer cortina, senta ali. Quem não quer cortina, senta aqui. Você viu a preocupação da forma aí? Quando a igreja vai passando os anos, a tendência é que o nosso entusiasmo mude do relacionamento com Cristo, da comunhão com Jesus, do fazer o nome de Cristo conhecido, para as coisas de Jesus. E aí começa a igreja a se esvaziar, porque o jovem não tolera isso. Aí fica uma igreja de velho, aí a preocupação da igreja fica aqui, qual é a cor do patrimônio que tem do templo, quão confortáveis são os bancos, tudo isso é coisa importante, que ninguém gosta de ficar também numa tranqueira, mas a forma tem o perigo de tomar conta da essência, e aí a gente muda o foco da nossa vida e a gente fica seco. Eu dirijo uma universidade em Nova York, e a nossa escola de enfermagem, ela tem muitos alunos, a gente precisa colocar os alunos nos hospitais para fazer estágios. E pertinho do nosso campus tem um hospital muito grande. E eu sou pastor. O diretor, o tesoureiro daquele hospital é um presbítero de uma igreja reformada na região, estilo suíço, bonita, na cidade de Rockland. E ele soube que eu era pastor e eu precisando colocar os alunos,
estagiando no hospital de Nyack, que é muito grande. Ele então mandou um bilhete: gostaria de ajudar na minha igreja, estamos sem pastor. Aí eu mandei de volta: o que é que você quer que eu faça? Ele falou: você poderia pregar para a gente, enquanto a gente arruma um outro pastor? Eu vi lá aquele templo bonito, né? Que é o templo estilo suíço, muito bonito. E eu precisando de um relacionamento com eles, caí na besteira de, sem ir visitar a igreja, dizer: eu vou. E aí assumi, naquela ocasião, uns 8 anos atrás, 3 domingos por mês, porque eu viajava, 3 domingos por mês. Efetivamente me tornei quase que o pastor daquela igreja, porque eles não tinham outro. Quando eu chego lá na igreja, haviam 8 idosos no coral. Teve um dia que teve um solo, ela tinha 94 e ele tinha 84. Matusalém e a irmã dele estavam cantando lá. Eles tinham lá, e tinha mais ou menos umas 20 e poucas pessoas, todos anciãos, numa igreja que comemorou, ela tem 214 anos, a igreja local, que já teve comemorações nela no passado, que veio o secretário de defesa americano e o ministro da defesa britânico, tão prestigiosa a igreja era. Hoje vazia. Eu fiquei ali, comecei a pregar aquele povo, e as notícias eram só notícia ruim. Você sabe, quando uma igreja perde os jovens, o que é que sobra? Era só, vinha para mim e falava: o pastor, levei uma queda, quebrei a perna. Telefone, e quando o telefone tocava, eu me arrepiava. Eu dei o telefone de base, porque eu comecei a ficar doente. Telefone de base, eu não dei o meu celular, então só eles tinham o meu de base. Quando ligava, eu sabia que ou tinha morrido, ou foi descoberto com mal de Alzheimer, ou está com câncer, ou está com problema de varize, ou dor na coluna, ou não está dormindo direito. E eu comecei, cada vez que tocava, eu me desesperava. Graças a Deus que eles estavam na igreja, louvado seja Deus, nada de errado. Eu sou avô de 8 crianças. Vamos falar, onde é que estavam os jovens? Todos os dias na frente da igreja passam 100.000 pessoas, e ninguém entra, porque a forma tomou conta da essência. Está seguindo comigo? O manter aquele templo impecável, o manter a tradição, a maneira como você faz, matou a criatividade, matou os desafios. Quem é que aguenta estar na mesmice o tempo todo? Ninguém aguenta. Então ali, quando deu, eu tinha feito um compromisso de 1 ano, quando deu 8 meses, eu dei um jeito de arrumar um outro para lá. Ali não, porque eu estou ficando doente só falando de doença. Igreja, para ser saudável, tem que ter gente nascendo, tem que ter gente morrendo, tem que ter família com rolo para ser consertado, tem que ter gente terminando o 1º grau, 2º grau, grau médio, faculdade, tem que ter enfermo, tem que ter curado, tem que ter tudo, porque igreja é vida, é o povo de Deus. Somos nós, e nós não estamos ainda naquela fase de estarmos no céu, onde meio etéreo, metafísico. Nós estamos aqui. Você dá um beliscão, dói. É a igreja. As coisas têm que acontecer no nosso meio. Perigo é a igreja ficar dinossaurizada. E a igreja de dinossauro fossiliza. Igreja que não evangeliza, fossiliza. Igreja que perde a sua essência, ela vira uma forma sem graça e não atrai mais ninguém. Estou dizendo tudo isso aqui porque o tema nosso é: não deixe a sua célula morrer. Não deixe a sua célula morrer. O perigo das igrejas em células é que, mais cedo ou mais tarde, se você não tomar cuidado, você se descobre parte do mecanismo, porque a igreja em célula, que todos nós participamos, ela é uma bênção, porque ela leva você a ser útil, mas se você não tomar cuidado, a ênfase na produção vai matar a sua devoção. Alguns companheiros chegam aí, de colegas de células, vêm para a gente e dizem: estou ficando cansado com esse negócio. Eu não sei se você tem aqui, pastor, os relatórios. Tem os relatórios? Negócio de relatório, de coisa o tempo todo, é uma necessidade para acompanhar, mas cansa se for a razão, for apenas a produção. Esse negócio de estar tendo gente nova o tempo todo, ora, é bênção isso aí, claro, porque nós fomos chamados a fazer discípulo, mas se a motivação for apenas horizontalmente na produção,
mais cedo ou mais tarde você se descobre parte de apenas um parafuso nessa mecânica, e aí você se cansa. Você se cansa e às vezes você se desgasta. É provável que alguns de nós que estamos aqui nesta noite, líderes de célula, nessa manhã, líderes de célula, já estamos sentindo-nos cansados. Aí o que era uma alegria vira um sufoco na vida da gente. E aí fica a gente fazendo por obrigação e o óleo vai desaparecendo, porque a mecânica funciona. Um carro, um motor sem óleo funciona até quebrar, mas vai funcionando rangendo, mas você anda alguns quilômetros, aí arrebenta. Sem o óleo da essência, que é a presença de Cristo, que é o enchimento do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, que é o quebrantamento na presença dEle, que é entender porque nós fazemos isso, que é viver grato a Deus por nos usar, o Senhor de todas as coisas resolve nos usar. Sem a unção de Deus, sem a essência da fé, que fomos salvos para as boas obras, para ajudar os outros, sem o comprometimento do meu discípulo ficar melhor a cada dia, porque o segredo do seu sucesso é abençoar as outras pessoas. Aí a forma vai ficando cansativa, mais cedo ou mais tarde você diz assim, isso eu não quero mais para mim. E aí é uma tragédia, porque é uma bênção o sistema. Aí começa o seu grupo a morrer. Você está aqui, cada vez você está tendo que telefonar mais, cada vez você está tendo que ir mais atrás das pessoas, que elas estão vindo meio na marra. A alegria está desaparecendo, apenas é aquela necessidade de todo mês, afinal de contas você tem sua autoimagem para preservar na frente do pastor da igreja, na frente dos líderes da igreja, onde você manda o seu relatório. Você está fazendo muito mais para uma autopreservação da sua imagem, que aceitou ser líder de uma célula, do que por causa da essência da fé, que é vai e faça discípulos de todas as nações. Você está num perigo muito grande. O vírus da forma está tomando conta da essência. O que é uma bênção, que é a forma, é o sistema para ajudar a igreja a caminhar, está tornando a razão da sua existência, para a preservação da sua imagem. Você precisa de uma coisa nova nesta manhã. Qual é o novo que você precisa? Vamos passar aqui. Passa aí, companheiro. Vamos para frente. Vai o último slide. Pula logo para o último. O que é que você precisa? Vai lá para o último. Você precisa hoje redescobrir o que a Bíblia chama de dedo de Deus, que é o segredo de manter a sua vida espiritual animada, feliz, alegre, o seu grupo contagiante, abençoado. Porque o texto que a gente leu nesta manhã aqui fala a respeito da praga, a terceira praga. Só para saber, quantas pragas aconteceram no Egito? Me ajuda aí. 10. Então, qual foi a primeira praga? Faraó, Moisés foi a Faraó e disse, deixa meu povo ir, senão a água do Egito vai ficar vermelha como o quê? E vai morrer os peixes. E o Faraó falou, não deixe o seu povo ir. E a água do Egito ficou vermelha. Como é que a água do Egito ficou vermelha? Bom, o Egito vem lá começa lá na Uganda, vem embora. Vem caminhando de lá, passando pela Etiópia, passando pelo Sudão, entra no Egito, vai até o delta, lá na cidade de Alexandria, e deságua no mar Mediterrâneo. Essa aí não é o meu slide não, viu, campeão? É o outro. Então, ele vai até lá. E há uma areia muito ácida, muito vermelha, na fronteira com o Sudão, lá no Egito. O que é que aconteceu? Deus disse, o Egito vai se tornar vermelho como o Nilo vai se tornar vermelho como sangue, a água do Nilo. Não teve dúvida, Faraó não deixou ir, Deus mandou uma ventania, aquela areia do Egito, do deserto do Saara, veio para dentro do rio, contaminou o rio, até hoje isso acontece, mata os peixes, falta oxigênio, tornou-se ácido. Aí Moisés vem para Faraó e falou, eu disse que isso haveria de acontecer. Faraó falou, vou chamar os meus mágicos. Chamou os seus mágicos. Os mágicos vieram, Faraó disse, dá para imitar? Os mágicos não tiveram dúvida, claro que dá. Mandaram os seus súditos para a região do norte do Egito, na fronteira com o Sudão, poluíram o rio ficou vermelho como sangue, matou os peixes.
E aí Faraó viu aquilo e disse: não deixarei o povo ir. Moisés volta ao Faraó e diz: se você não deixar o meu povo ir, vai haver uma multiplicação de quê? De rã, sapo. Vai ter sapo em todo canto. E sapo é uma maravilha, né? Você gosta, aquele sapinho chato que... Vai ter sapo entrando em todo canto. É lógico, porque o predador do girino, do futuro sapo, é o peixe morreu, vai multiplicar. Faraó falou, não deixa o povo ir. A ausência de predadores, os sapos se multiplicaram. Moisés volta ao Faraó e diz: deixa meu povo ir. Faraó chama os mágicos mais uma vez e diz: dá para imitar? Os mágicos falaram: dá, porque já não tem mais peixe para comer, os girinos, e as rãs se multiplicaram. E Faraó falou: não deixo o seu povo ir. O texto de hoje nos traz a terceira praga. Aqui a coisa complica, porque agora chega Moisés e diz: se você não deixar ir, a areia vai se multiplicar, vai se transformar em piolho. Piolho é um ser vivo. Enquanto falou de morte, o diabo e os mágicos imitaram, mas de vida não dá. Piolho é um negócio. Você lembra quando você era mais jovem que a sua mãe colocava aquele negocinho na cabeça para... Lembra? Aquela pomadazinha, aquela pasta que eu nem sei. Eu lembro que uma vez deu piolho na nossa escola, eu era criança. A minha mãe encheu minha cabeça com uma pasta, colocou um turbante branco, fui dormir. De manhã ela tirou o turbante, jogou o turbante no chão, pegava aqueles pentezinho redondo daquelas irmãs da Assembleia de Deus que usa, sabe? Aqueles lá, em forma de arco, e vinha na minha cabeça assim, e quando de vez em quando caía um pontinho preto, ei, maravilha, um piolho morreu. Alguns de vocês não precisam se preocupar, vocês não vão ter problema com piolho. Mas aqueles que têm bastante cabelo sabem o que significa isso. E o piolho tomou conta do gado, das pessoas. E aí o Faraó chamou, vou chamar os meus mágicos. Chamou os seus mágicos. E os mágicos cantaram tudo que sabiam no repertório do inário deles lá. Fizeram todos os truques que podiam, mas não conseguiram fazer a areia virar piolho, que é vida. E aí eles disseram uma coisa maravilhosa: Faraó, a coisa complicou. É dedo de Deus. É dedo de Deus. É dedo de Deus, Faraó. Não dá para imitar. Sabe, irmãos, essa expressão me chamou, assim, muita atenção, porque existem 4 versículos da Bíblia só que falam a respeito de dedo de Deus. E eu creio que o segredo da manutenção da vitalidade das nossas vidas espirituais e o segredo da vitalidade das nossas células, que nunca vão morrer se elas experimentarem isso, encontra-se na presença do dedo de Deus na nossa vida. Porque são 4 versículos na Bíblia que tratam a respeito de dedo de Deus. Olha aí, isso é o caminho do retorno. Se você estiver hoje aqui sentindo-se mais na forma do que na essência, você está levando, todo mundo está vendo você de Bíblia, está vendo você batendo papo, mas lá dentro você sabe que alguma coisa já está faltando. Hoje, nesta manhã, é o caminho do retorno. E o caminho do retorno vem através da manifestação do dedo de Deus na nossa vida. Há quatro tem que voltar aqui, por gentileza. Então, há 4 referências bíblicas a respeito do dedo de Deus. Primeiro, esse texto que nós lemos aí, do dedo de Deus, onde a indicação evidentemente clara é a ação de Deus que haveria de provocar libertação do povo, mas sofrimento na vida de Moisés. O segundo é o Êxodo 31, versículo 18, segunda referência, onde todo o foco lá é nas tábuas da lei. As 2 tábuas da lei, a tábua da lei tem a ver com santidade, levar Deus a sério, dar toda a honra a este Deus. A terceira é o Salmo 8, versículo 3, onde o foco é na adoração, porque o texto diz lá que os céus e os céus dos céus, o firmamento foram feitos pelos dedos das tuas mãos, e sempre a ideia é o universo proclamando a glória de Deus. E a quarta é Lucas capítulo 11, verso 20, onde Jesus cura um endemoniado, mudo, e as pessoas dizem, curou pelo Belzebu. Jesus falou, foi o dedo de Deus que manifestou-se, para manifestar o poder do reino de Deus.
Então, o segredo da volta, para manter a essência na vida espiritual, é conhecer a manifestação e viver a manifestação do dedo de Deus nas nossas vidas. Primeiro dos textos que mencionamos nesta manhã, então tem a ver com as tábuas da lei, a santidade de Deus. O que é que acontece na vida da gente quando o dedo de Deus se faz presente nesta área de santidade? Quando o dedo de Deus se faz presente na área de santidade, nós levamos a Deus mais a sério. Nós paramos de brincar com o nome de Deus, nós paramos de contar piada com as Escrituras, nós tememos mais o erro, o engano, o pecado, falamos mais a verdade, tentamos caminhar mais obediente com o Senhor, porque Deus não aceita iniquidade solene com iniquidade, ajuntamento solene com iniquidade. Quando os radicais líbios chegaram na cidade de Bengazi e pegaram aqueles 23 egípcios, todos cristãos, estavam lá trabalhando, gente boa, e na frente da televisão para o mundo inteiro cortaram a cabeça dos 23, 2 anos atrás. Você lembra daquilo ou não? 23, todos cristãos. Tempos depois eu fui ao Egito e tive o privilégio de conhecer a mãe de um deles e conhecer o irmão de 2 que foram mortos lá. E eles falaram na televisão e impactaram a nação, porque o entrevistador logo depois perguntou para a mãe, uma senhora simples, chamada Alto Egito, mas simples. Quando eu digo simples, pensa numa pessoa humilde. E ele chegou para ela e falou: se você tivesse a oportunidade de confrontar quem matou o seu filho, 23 anos de idade, o que é que você diria para ele? Ela falou: eu agradeceria e o perdoaria. Eu falei: mas como você pode agradecer? Por que você agradeceria? Ela falou: porque ele, sem saber, me fez um mal muito grande, mas para o meu filho, ele apressou a entrada dele no reino de Deus. Meu Deus, o padrão é diferente quando a manifestação da graça de Deus se faz em santidade na vida de uma pessoa simples, muito simples, que seria quase considerada uma favelada aqui. O irmão de 2 que foram mortos foi entrevistado. Aí o cara perguntou: você quer isso para a nação inteira, numa televisão comum, ou muçulmanos entrevistando, eles não estão acostumados a essas coisas, por isso que eles estão desesperados. E perguntou para ele: você perdeu 2 filhos, 2 irmãos, perdi 2 irmãos, 23 e 21 anos. O que é que você faria se você visse quem cortou a cabeça dos seus irmãos agora aqui? Falou: eu os perdoaria, porque Deus mandou perdoar aos que nos ofendem. Mas por que você perdoaria? Porque eles, sem saber, olha o que é que esse cara falou, um homem, moço, eles, sem saber, nos deram a nós cristãos o privilégio de ver meus irmãos morrendo, confessando o nome de Cristo. Eles foram lá e eles foram martirizados por amor a Cristo, confessando o nome de Cristo. Quando o dedo de Deus se faz presente na nossa vida, a mudança de vida, a santidade, há comprometimento com Deus sobre todas as coisas. Ontem eu falei sobre os crentes na China, que o meu amigo Nick foi visitar. Depois de 120 líderes de célula, igrejas nos lares. As células lá não são só pequenas, não. Eu visitei uma célula com 1.200 membros. Porque é igreja no lar, e às vezes o lar são 10, 12 prédios gigantescos. Então eles fazem embaixo. É uma célula de 1.200 membros. Então Nick foi encontrar os companheiros, para aqueles que não estavam aqui ontem, e conversa vai, conversa vem, e depois, meia-noite, edificado, ele foi dormir, e de repente estoura o choro lá. Aquilo me impressionou muito. Choro convulsivo no pátio da casa da fazenda onde eles estavam. Ele volta lá, vê o que estava acontecendo, vê-los rolando no chão, chama o tradutor vai lá,
perguntar o que estava vendo e volta para ele e diz: eles estão chorando porque tem 3 que não vieram para a reunião. Eles estavam se perguntando o que aconteceu e chegou a notícia, a polícia os prendeu. E eles estão chorando. Aí o Nick falou: eles estão chorando porque com dó dos outros? Ele falou: não, eles estão chorando perguntando a Deus e a si mesmo, o que é que está errado com a gente, que a gente não foi preso. É diferente. Quando o dedo de Deus se faz presente, o temor do Senhor se torna o centro da nossa vida. A gente luta para não pecar, não é por outra coisa, é para não desagradar, para não fazer o coração e a mente de Deus triste com cada um de nós. A gente sabe que se transgredir aqui e acolá, e vai transgredir, o Senhor é bom, e se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, mas a gente quer pecar menos, a gente quer andar mais com Ele, a gente quer que os outros vejam a Bíblia revista e atualizada que é cada um de nós. Porque os nossos amigos da cidade de Formiga não conhecem Bíblia. A única Bíblia que ele conhece somos nós. A gente é a mensagem e o mensageiro ao mesmo tempo. Então, quando o dedo de Deus se faz presente, a essência é redescoberta, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a gente luta para a gente apresentar aos outros a beleza de Deus, e fazendo isso a gente está alegrando o coração do Pai. Segunda coisa, segunda manifestação do dedo de Deus na Bíblia é em Salmos capítulo 8, verso 3, que diz que os céus foram criados pelos os dedos de Deus. Ora, o universo, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Então, a ideia toda de firmamento, criação, convida-nos ao louvor e à gratidão. Aonde o dedo de Deus se faz presente, a gente reclama menos. Porque quando a forma toma o lugar da essência, reclamação se torna lugar comum na nossa vida. A gente já reclama demais. Já tem gente reclamando que eu estou falando demais. A gente reclama o tempo todo. Nós somos os reis da reclamação. A gente reclama se o dia está com sol, se o dia está com chuva. A gente reclama se o culto é às 8h30 ou é às 9h, ou é às 10h. A gente reclama dos filhos da gente, dos filhos dos outros, dos filhos dos outros da gente, dos vizinhos da gente, dos vizinhos dos outros, do emprego da gente, do emprego dos outros. Nós somos eternamente seres insatisfeitos, verdade ou não? A gente reclama se a gente é magro, se a gente é gordo, se a gente é baixo, se a gente é alto. A gente reclama da roupa da gente, a gente reclama da roupa dos outros, a gente reclama do marido da gente, da esposa da gente, a gente reclama da esposa dos outros, dos maridos dos outros. Do trabalho que a gente tem, da falta de trabalho que a gente tem. Nós somos os reclamadores por natureza, nós somos insatisfeitos. Por que você acha que o Brasil é o campeão mundial de Botox? É porque a gente reclama. É o campeão mundial de cirurgia plástica. É porque a gente reclama. Você lembra Hebe Camargo, que fez tanta cirurgia plástica que quando dava uma risada levantava a perna, não tinha mais onde esticar. É uma coisa terrível, nós reclamamos de tudo e manifestamos claramente a nossa insatisfação. Somos os reclamadores. A gente reclama, e a gente é insatisfeito demais, a forma toma conta da essência. Há uns anos atrás eu resolvi pintar meu cabelo. Não tem problema, mulher quando pinta o cabelo fica bonita, homem quando pinta o cabelo fica ridículo. Você já viu aquele velho de cabelo preto? Eu fui lá no cabelo, vou fazer uma surpresa para minha esposa, né? Passou aqui, vai até que horas? 10h30. 10h30? Então, aí eu falei, vou fazer uma surpresa para minha esposa. E pintei meu cabelo, mas ficou aquela tirna. E eu tinha bigode, estilo bússola, aquele que aponta para frente assim. E aí eu cheguei, saí, mas ficou muito terna. E aí eu saí do cabeleireiro, fui para casa já pensando no que minha esposa ia dizer. Chego em casa, ela estava lá. Ela olhou para mim e fez assim: ridículo. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, em 2 dias eu tomei 23 banhos. Jogava tudo na cabeça, ver se voltava essa cozinha abençoada.
joguei limão, falava, joga limão, jogava limão, joga azeite, jogava azeite. E aí eu tive que parar, porque chegou uma hora que estava ficando amarelo. Aí eu falei, aí não. Mandei cortar bem baixinho, todo dia eu olhava no espelho, volta branquinho, volta branquinho, volta. Mas quem que fez isso? Porque nós somos insatisfeitos. Aí vai dizer que você não é. Por que é que você gasta 2 horas na frente do espelho se preparando para sair de casa? É porque a gente tem áreas que a gente é insatisfeito. Aí a gente corta o cabelo para encobrir a área da nossa insatisfação, compra roupa mais folgada para a barriga não ficar muito à vista, faz as coisas. Nós montamos tudo para disfarçar. Põe cílio postiço, mete botox, faz de tudo, a gente faz de tudo. Só para os outros não... Todo mundo nota que a gente fabricou. E acha ridículo. Mas sabe por que ninguém fala? Porque o povo é bom. O povo é bom, mas não dá para esconder, a vida é assim. Mas o pastor Domingos, amigo nosso, igreja em Cela também, você conhece, resolveu fazer uma campanha na igreja dele de 40 dias sem reclamação. Da ressurreição ao Pentecoste. E eu estava pregando na igreja dele em Marília no dia da ressurreição, Páscoa. E ele distribuiu os panfletos, compromisso. E aí eu fiquei tão impressionado que na quarta-feira, 3 dias depois, eu liguei para ele e falei, Domingos, como vai a campanha? Ele falou, fracasso total. Inclusive meu, 100%. Nós somos reclamadores, sabe, meus irmãos? Por isso que a vida fica pesada para cada um de nós. O segredo de manter a vida viva, a essência tomando conta da forma, é a gente redescobrir o dedo de Deus que nos chama à exaltação dEle. É a graça de Deus, é o trono de Deus, é a unção de Deus, é a presença de Deus, é o louvor a Deus, é parar de reclamar e começar a agradecer mais. Porque o reclamar já é o normal, é o trono de Deus, é a lágrima na presença de Deus. Não tenho dúvida que há muitos de nós, porque assim é a natureza humana aqui, que o trono de Deus na sua vida não vê uma lágrima há décadas. A gente gosta da forma, da aparência, então a gente na frente de todo mundo aqui levanta as mãos para o céu, oh Jesus, e tal, chega as lágrimas, não pode tocar o primeiro acorde da música, você já está, aquele negócio, porque tem 2.000 pessoas olhando para você. Mas o que acha daquele trono em secreto, onde a sua única audiência é você mesmo e a Trindade? Esse está se tornando raro, é ali onde a graça do Senhor se manifesta em grandes profundidades. Você fecha a porta, você vai ao seu lugar secreto e você deixa de ser hipócrita, você é o que é. Os melhores momentos com Deus na minha vida é quando ninguém está vendo, mas não precisa ver, Deus está vendo, a minha audiência é Ele, que nós precisamos. E aí você começa a cantar os cânticos que você sabe. No meu caso, eu gosto muito de hino antigo. Aí a gente começa a cantar os belíssimos, grandioso és tu, Senhor meu Deus, e ninguém está ouvindo, porque está lá, é Deus e eu, meio da tarde, tem mais ninguém, Senhor meu Deus, quando eu maravilha, grandioso és tu, e uma coisa chama a outra, e depois vai 3, 4, canta, nosso Deus é soberano, grande é o Senhor, que foi cantado aqui, de repente, você não sabe o que está acontecendo, mas alguma coisa está acontecendo, ou é o céu que desceu para a terra, ou a terra que subiu para o céu, mas você está nele, e você está na presença do Senhor, as lágrimas começam a cair, e você está lá, é ali, meus irmãos. Muitos de nós estamos perdendo esse privilégio. Muitos de nós só estamos na forma. O dia está matando a gente, que é coisa demais. Mas há tempo, meu irmão. Essa é a essência. Porque Deus escolheu habitar no meio dos louvores. Deus escolheu habitar. Não, Deus escolheu habitar na intimidade. A intimidade do Senhor é para aqueles que a buscam. Então, segunda maneira de manter a nossa vida viva, sem ser dominado pela forma que é tão necessária, é substituir a reclamação pela exaltação. Reclamação pela exaltação. Um dos países do mundo onde o avivamento está acontecendo mais poderosamente é Gana. O islamismo, que era 20% da população, é só 8% agora. Você desce em Accra, na capital de Gana, e tem mais ou menos uns 8 quilômetros do aeroporto até a centro da cidade. Aí já está tudo emendado, do aeroporto lá, não tem um terreno vazio.
que o país está indo muito bem economicamente. Mas aí tem borracheiro, Jesus é bom. Padaria, Deus é grande. Um atrás da outra, as lojas exaltando o nome do Senhor. Como é que Deus vai deixar de abençoar um país desse? Os últimos 3 presidentes dos Estados Unidos não vieram ao Brasil, mas foram a Gana. Eles têm politicamente correto dizer, é porque vocês são democráticos, vocês tomaram a iniciativa econômica certa, mas a gente, nós crentes que tememos ao Senhor e temos o discernimento espiritual, nós dizemos, por baixo dessas coisas boas que estão acontecendo, há um povo que louva ao Senhor. Deus habita no meio dos louvores. Para de reclamar, meu querido irmão, minha querida irmã. Porque a reclamação nossa atrapalha a manifestação da bondade de Deus entre nós. Terceira manifestação do dedo de Deus é Lucas capítulo 11. Jesus cura um endemoniado mudo. E os fariseus e as pessoas que lá estavam dizem, fez isso pelo poder de Beelzebu. Jesus diz, pelo poder de Beelzebu? Pai dos demônios, Beelzebu vai expulsar a Beelzebu? Isso aconteceu porque é dedo de Deus, para que se manifeste o poder do reino de Deus. Terceira maneira de manter a nossa vida dominada pela essência e os nossos grupos vivos, é a manifestação do dedo de Deus, do poder de Deus no nosso meio. Poder de Deus na sua vida. Do verbo não ser só o verbo no passado. É muito importante a gente falar do que Deus fez na nossa vida. Eu fui paralítico, eu estou andando. O médico disse, você não anda mais, eu tive poliomielite. 5 aos 13 anos de idade, depois está quem anda. Está quem anda, estou andando. Tem um pé que ficou 40 e o outro 43, mas e daí? Estou andando. O braço, o que os médicos disseram não podia, Deus disse pode, porque quando Deus diz pode, pode. E nada do que Ele promete deixa de acontecer. Mediante a palavra do seu comando, as coisas acontecem. Nós somos uma igreja avivada, nós temos que voltar a crer nessas coisas. É o poder de Deus, quando o dedo de Deus se faz presente, o verbo das ações de Deus. A gente lembra do passado como o extrato no qual nós construímos a nossa vida. Então, quando a gente fica em tribulações hoje, eu olho para trás e vejo que Deus foi fiel. Israel que o diga, diz a Bíblia. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó é meu Deus. Eu passei por tribulações, tudo verbo no passado, Ele me livrou. Mas espera aí, mas Ele continua o mesmo Deus hoje. Então a gente tem que desenvolver a sensibilidade espiritual para ver Deus agindo nas nossas vidas. Pensa agora com você mesmo, se a gente parar agora aqui e você tiver 5 minutos para dizer publicamente para quem está ao seu lado aí, uma ação poderosa de Deus na sua vida nas últimas 2 semanas. Você consegue listar uma? Um livramento do Senhor, uma bênção do Senhor, consegue? A maioria de nós vive do passado, ou no máximo do futuro, do pretérito. O verbo mais comum é eu poderia, eu seria, eu teria, e nunca é, nunca faz, nunca tem. Deus é Deus vivo, poderoso, ativo, Ele está presente. Deus é o Deus de toda maravilha e graça. Quando os refugiados vieram da Síria vai preparando o vídeo aí, por favor. Quando eles vieram da Síria para o Líbano, para o Vale de Beca, vieram como muçulmanos, mas muito feridos, muito arrebentados. E aí olha o que é que acontece. Uma família veio para o Vale de Beca, e tenho até as fotos deles aqui. Ela era professora do Islã, mas veio tão chocada, conheceu a graça de Jesus lá na Igreja Batista de Videira Verdadeira, True Vine Baptist Church em Zarle, no Líbano. Tinha 300 crentes, hoje tem 5.000, tudo convertido do Islã. É um movimento para Cristo. E a notícia chegou até aos parentes, 14 quilômetros, já na Síria, que eles haviam se convertido. O parente mandou para ele um bilhete, marido, esposa e as 2 filhas, mandou para ele um bilhete: soube que vocês abandonaram o Islã e se converteram ao cristianismo. Nós vamos aí para matar vocês. Eu os conheço, já me encontrei com eles várias vezes. Nós vamos aí matar vocês. E tem mais uma coisa: vamos matar vocês crucificados. Ele pegou o mesmo papel, escreveu atrás e mandou pelo mesmo mensageiro o seguinte:
Quanto a matar, não tem problema, já morremos com Cristo. Está tudo resolvido, já estamos mortos com Cristo mesmo. Quanto a matar crucificado, nós não merecemos a honra de morrer como morreu o nosso Senhor. Poder de Deus, só quem está experimentando uma ação poderosa do Espírito de Deus pode ter uma afirmação como esta. Poder de Deus. Há uma igreja na Finlândia, chamada Igreja Pentecostal de Helsinki, cujo pastor Mika é um grande amigo nosso. Ela tem mais ou menos uns 2.500 membros. E começou a chegar refugiado lá, especialmente do Afeganistão. E a igreja, eu tenho uma foto no meu iPad, o batismo de 300 afeganistães numa noite só, na igreja. 300! Mas a história de como esses 300 foram batizados é que é interessante. Um médico afeganistão de recursos, em Cabul, resolveu, não dava mais para aguentar aquela tensão para a família, não tinha futuro lá. Resolveu imigrar, vendeu tudo que tinha, muito medo. Comprou os corruptos lá para poder embarcar nos barcos, para vir embora, para a Europa. E na noite antes dele sair, no meio da angústia, Jesus apareceu para eles. Mas apareceu como um vulto, luminoso. E ele pergunta para ele, quem é você? E aquele vulto disse, você saberá quem eu sou quando chegar onde você vai. Mas como eu vou saber? Você lembra dessas palavras, tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, estava morto, estava nu e me vestistes. Ele gravou aquilo, anotou, aquele médico. Ao mesmo tempo, na igreja na Finlândia, eles tinham vendido a casa pastoral e um apartamento para ter dinheiro para montar uma clínica, e estabelecer a clínica de bem-vindo aos refugiados traumatizados numa das ilhas da Grécia, e montaram. Pois bem, aquela família do Afeganistão saiu, peregrinou não sei quanto tempo, até chegar naquela ilha, resgatados naquela ilha. Quando eles chegaram na ilha, a primeira coisa que eles viram foi a clínica daquela igreja, que agora eles haviam se batizado, alguns meses depois se batizaram com 300 outras pessoas lá. Mas na mente daquele homem tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu e me vestiste. Na frente da tenda, estava bem grande, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu e me vestiste. Jesus Cristo. 300 convertidos como resultado daquilo. É o poder de Deus. É o poder de Deus. Deus continua vivo e ativo. Deus continua vivo e ativo. Você tem que vivenciar isso aí, porque faz parte. O reino de Deus é graça, é luz, é bênção, é paz e é poder no Espírito Santo. Finalmente, a quarta manifestação do dedo de Deus é a própria experiência de Moisés. E a experiência de Moisés é sofrimento, porque se tem alguém que sofreu, foi ele. Com um povo que não entendia, que o chamou de sanguinário, que tratou ele muito mal. Onde o dedo de Deus se faz presente, há pressões variadas que nos fazem sofrer. Cada situação tem sua própria dosagem. Graças a Deus que aqui ninguém fica matando ninguém. O máximo é uma família não entende você, é um namorado ou namorada que lhe abandona, é um conflito com parentes e coisas assim, é um emprego, uma promoção no emprego que você perde, porque você é um cristão autêntico. Mas em alguns lugares a coisa é terrível. Por exemplo, lá no Egito, nos últimos 5 anos tiveram 4 milhões de muçulmanos que se converteram a Cristo. E esse povo não se converte a Cristo e é fácil não. Eles, na hora de batizar, que às vezes demora 1 ano, a pergunta não é se ele está pronto a morrer com Cristo nas águas do batismo, mas a pergunta lá é se ele está pronto a morrer com Cristo, a morrer por Cristo nas águas do batismo, que é uma possibilidade real de morte. Havia uma jovem de 23 anos de idade, muito educada, muito preparada, morava no 13º andar do prédio lá no centro do Cairo. Frequentou a igreja lá do pastor Samé, que você conhece, por 1 ano, e aí falou, eu quero ser batizada, porque o batismo é o momento do rompimento mesmo, com o Islã. E eles então, na ocasião do batismo, perguntaram, o presbítero Faez perguntou para ela, você está pronta a morrer por Cristo?
E era na véspera da saída dela para a Inglaterra. Ela ganhou uma bolsa de um mestrado em Oxford, uma menina brilhante. Ela olhou para o presbítero e fala: se você tivesse visto o Cristo que apareceu para mim, você não me faria essa pergunta. Claro que eu estou pronto a morrer por Cristo. Ele a batizou, ela chegou em casa entusiasmada e ia embora. No dia seguinte resolveu contar para a mãe que havia sido batizada, mãe muçulmana praticante. Mãe, não espere que eu vá numa mesquita lá em Londres. Amanhã eu vou embora. Eu me batizei hoje, eu sou uma cristã. A mãe jogou ela do 13º andar. A matou. Sofrimento. Um outro indivíduo que foi ser batizado naquele dia, Faiez perguntou para ele, um jovem de 25 anos, você está pronto a morrer por Cristo? Ele falou, tenho medo. Faiez falou, então, quando você estiver pronto, você venha. 3 meses depois ele voltou e disse, estou pronto. Faiez perguntou, diga, conta a sua história, por que agora você está pronto? Ele falou, é porque o Espírito Santo está me convencendo que eu devo fazer isto aí, eu estou pronto, Jesus está na minha vida, estou pronto, pode me batizar. Batizou, ele voltou para casa numa das pequenas vilas ao redor de Cairo e falou para o pai, pai, eu me batizei hoje, que você confessar isso aí é risco de vida. E ele com muito medo, e o pai falou, meu filho, surpreendentemente, eu acho que você está certo. Mas pai, eu virei cristão, saí do islamismo. Filho, você não sabe, mas eu estou vendo você frequentar lá por mais de 1 ano. Em 2 ocasiões, eu coloquei o veneno mais forte que eu tinha aqui na sua comida, vi você comer e não lhe fez mal. O seu Deus é forte mesmo. Agora me vem a pergunta, por que é que a gente bate palma para quem está vivo e não bate palma para quem morreu? Quem pagou o maior preço? Quem morreu. O outro está vivo lá. Os nossos padrões são meio diferentes. É porque a gente tem que bater palma para quem está vivo. Mas, na verdade, o verdadeiro herói foi aquela que foi jogada do 13º andar. A vida não é fácil para ninguém, meus irmãos. Mas os sofrimentos da nossa vida, eles são a nossa maior ferramenta para falar do amor de Deus para os outros. Porque ninguém aqui, que está aqui nessa noite, nessa manhã, que vai participar da ceia do Senhor, vive uma vida livre de sofrimento. A vida é dura para todos nós. E os nossos sofrimentos são os nossos maiores utensílios, as nossas ferramentas mais poderosas para a gente abençoar outras pessoas. Paulo diz assim, olha, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos consola em nossas aflições, para que a gente console os outros com as aflições, com o consolo que recebemos dele. Deus tem colocado na sua vida um bocado de gente sofrendo, e você inclusive, mas Ele consola você para que você console os outros, que não têm o Espírito Santo neles ainda. Está entendendo? Sim. Quando Peter Tanchi, nosso irmão lá de Filipinas, que é descrito no livro, está no livro que vocês viram aí, a Igreja Indispensáveis, ele resolveu começar a igreja tinha 200 crentes, homem muito rico, que ele era empresário antes. Um dia ele chegou em casa, tinham 9 bandidos e a filha dele de 15 anos. Eles amarraram o Peter Tanchi e a esposa dele, Diona, e por 1 hora abusaram da menina de todas as formas possíveis. Peter Tanchi gritava e Diona, abusa da gente, deixa minha filha em paz, e os bandidos davam risada e continuavam estuprando a menina. Foram embora. Peter Tanchi me disse que por 6 meses a única coisa que ele quis na vida foi matar aqueles indivíduos. A menina ficou 6 meses sem sair de casa. A igreja acabou, restavam a família dele só. Ele não tinha amor para dar, só ódio. E aí ele falou para a Diona, esposa dele, do jeito que está não dá. Ou a gente morre, mata, ou a gente perdoa. Diona, o que vamos fazer? Diona falou, nós somos cristãos, só podemos perdoar. Então vamos pedir ajuda a Deus. No meio de muita dor, pediram a Deus que ajudasse a perdoar. E aí foram procurar a filha na sua casa, que estava 6 meses sem sair de casa. Falou, filha, você está envergonhada, está traumatizada. Isso foi 15 anos atrás. Está traumatizada. Abusaram de você. Você viu como papai e mamãe ficaram? A gente disse, ou a gente morre, mata ou perdoa, e nós decidimos perdoar, e Jesus nos abençoou. Filha, você só tem essa opção também.
Você quer perdoar? Ela chorando diz: pai, ajuda, me ajuda, quero. Meio do sofrimento. E a graça de Deus manifestou-se ali. Eu conheço a família, são meus amigos, fico na casa deles. Passados 15 anos, nós trouxemos a filha aqui no Brasil, ano passado. E o Peter Tanchi, a esposa dela, que hoje é comentarista da CNN, tem 4 filhos. Essa menina dando testemunho, a gente chorava. Hoje ela tem 31 anos. E ela foi eleita 3 anos atrás a melhor psicóloga das Filipinas para tratar de mulheres abusadas sexualmente. É o Evangelho. É o Evangelho. O sofrimento que a gente passa pode se transformar na nossa maior ferramenta. Então, ao invés do desespero e da reclamação, experimente o consolo do Senhor. Olha esse filme para a gente terminar. O que é que aconteceu? Depois o pastor vem para orar com você. Olha alguém que tinha tudo para dizer: a vida não tem graça para mim, o sofrimento é demais. Vê o que aconteceu com ela. Solta a Jaqueline aí, por favor. Pastor. Isso é lá em Curitiba. Queria convidar a Jaqueline, chega aqui, a Jaqueline vai fazer um louvor agora. E eu convidei a Jaque, né, como eu costumo chamá-la, porque um dia na reunião dos cadeirantes, na sexta-feira, a Jaque falou: pastor, posso fazer um louvor? Eu falei: meu Deus, como é que ela vai fazer um louvor? Mas falei: pode fazer o louvor sim, louva a Deus aí. A primeira palavra dela, sabe o que foi? Ela falou assim: eu não sou cantora, eu sou adoradora. E o que diz aqui no capítulo 20, versículo 23 e 24: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Cá, Jaque, faixa 6 aí. Cordeiro
Aleluia. Jaqueline, a adoradora, e descobriu o poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza. A próxima cena da vida dela foi cantar na Assembleia Legislativa do Paraná, lotada. Não havia uma pessoa que não fosse tocada. A cena seguinte foi montar uma equipe para sair para uma viagem missionária de louvor e adoração pelos estados do norte do Brasil. Outras 4 ou 5 como ela. É o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Que Deus ajude você e a mim a sermos Jaquelines na nossa vida e experimentarmos essa bênção de sermos um instrumento da essência do Evangelho na presença e na vida de outros. Que Deus nos abençoe. Amém.